Naquela noite, a única iluminação vinha da lua cheia. Fui contratado para ajudar na colheita de milho de uma fazenda, longe de qualquer sinal de civilização. O dono, um homem idoso chamado Seu Raul, tinha olhos fundos e um sorriso quase forçado. Ele parecia aliviado quando eu aceitei o trabalho. Mas tem uma coisa, ele disse enquanto me mostrava o armazém. Nunca fique no milharal depois da meia-noite, e se ouvir alguma coisa, ignore. Achei que fosse brincadeira, mas ele falava sério. Assim que o relógio marcou 11, comecei a sentir um desconforto. O vento assoviava entre as fileiras de milho, produzindo um som que parecia sussurros. Enquanto carregava um saco de milho para o armazém, notei algo estranho. As fileiras pareciam mais altas do que antes. Quando virei para olhar, algo brilhou entre os caules. Um reflexo? Um olho? É só o vento, murmurei para mim mesmo, mas uma parte de mim sabia que não era. Continuei meu trabalho, mas a sensação de estar sendo observado só aumentava. Pouco antes da meia-noite, decidi terminar logo e ir embora. Mas ao pegar o último saco, vi uma sombra se mover rápido entre os caules. Não parecia humana. O relógio marcava meia-noite quando decidi encarar o que estava acontecendo. A curiosidade era mais forte do que o medo. Peguei uma lanterna velha no armazém e voltei ao milharal, movendo-me com cuidado. A cada passo, o som dos sussurros parecia mais próximo, mas ainda era impossível entender o que diziam. Os caules altos formavam paredes que pareciam apertar ao meu redor. O ar ficou mais frio, carregando um cheiro estranho de terra úmida, misturada com algo metálico, quase como sangue. Minha lanterna oscilou, projetando sombras que dançavam como se tivessem vida própria. Então, eu ouvi. Não era o vento, nem animais. Era uma risada abafada, baixa e perturbadora, que parecia vir de todos os lados. Tentei ignorar, mas a curiosidade cedeu ao pavor quando tropecei em algo no chão. A luz da lanterna revelou um amontoado de espigas queimadas e ossos pequenos, talvez de pássaros, talvez não. "Quem está aí?" gritei, sem pensar, mas me arrependi no instante seguinte. Tudo ficou em silêncio. O vento, os sussurros, até o som dos meus passos. Foi então que os caules à minha frente se abriram, como se algo estivesse passando por eles, vindo na minha direção. Senti a presença antes de ver. Minha lanterna piscou, e então, no clarão final, eu vi algo impossível de descrever completamente. Era alto, feito de sombras que se moviam, mas com algo brilhante onde deveriam estar os olhos, e estava vindo direto para mim. Corri como nunca, mas os caules pareciam intermináveis, o som de algo pesado esmagando o chão logo atrás de mim. Era como se o milharal estivesse vivo, tentando me engolir. Minhas pernas queimavam, mas eu não podia parar. O som das pisadas se aproximava, o peso esmagador fazendo o chão vibrar. A saída do milharal parecia perto, mas quanto mais eu corria, mais as fileiras de milho pareciam se fechar ao meu redor, como se estivessem me prendendo. Quando tropecei, pela terceira vez, em algo sólido, caí de joelhos. A lanterna escapou da minha mão e apagou, deixando-me na escuridão total. O que vi antes de ela apagar ainda está gravado na minha mente. O chapéu do Seu Raul, encharcado de sangue seco. Respirei fundo, tentando reunir forças, mas foi então que a presença atrás de mim ficou insuportável. O ar ao meu redor ficou pesado, sufocante. Algo tocou meu ombro. Não uma mão, mas algo frio e áspero, como galhos retorcidos. Eu gritei, mas o som foi abafado por um zumbido ensurdecedor, como se o próprio milharal estivesse vivo. Então, ouvi a voz de Seu Raul sussurrada e rouca, como se viesse de dentro de minha cabeça. "Você devia ter ido embora." Fechei os olhos, esperando pelo pior. Mas em vez de ser atacado, fui lançado para trás, como se algo me cuspisse. Quando abri os olhos, estava deitado no chão duro da estrada de terra, o milharal agora à minha frente. A casa havia desaparecido, só restava o campo escuro e silencioso.
Levantei-me com dificuldade e corri sem olhar para trás, até encontrar a vila mais próxima. Contei tudo para os moradores, mas eles só balançaram a cabeça em silêncio. Depois de muita insistência, um homem me disse: aquela fazenda? Queimada há anos. Dizem que o dono e os ajudantes desapareceram. Até hoje, ouço sussurros quando estou sozinho à noite. E sei que se eu voltar, o milharal estará esperando por mim. Meu nome é Lucas e eu sou fotógrafo. Não profissional, mas apaixonado. Sempre fui atraído por lugares esquecidos, abandonados, carregados de histórias que ninguém mais quer lembrar. É como se cada parede, cada rachadura tivesse algo a contar. Foi assim que me vi na fazenda da Casa Grande. Era um lugar remoto, longe de tudo, indicado por um amigo que sabia do meu fascínio por ruínas. A fazenda tinha sido abandonada há décadas, desde que a família que vivia ali desapareceu misteriosamente. Os moradores locais diziam que a casa era amaldiçoada, mas eu achava isso fascinante e perigoso, perfeito para o tipo de fotos que eu adorava. Cheguei ao final da tarde, com a luz dourada do sol dando um toque de beleza macabra ao lugar. A mansão era imensa, com janelas quebradas e trepadeiras cobrindo boa parte da estrutura. No fundo, o silo de grãos enferrujado parecia uma sentinela de um tempo esquecido. Entrei pela porta da frente, que estava aberta, mas parecia pesada demais para alguém tê-la movido recentemente. O chão de madeira rangia sob meus pés enquanto eu explorava. O cheiro de mofo e terra úmida era forte, mas familiar para quem gosta de lugares assim. No início, tudo parecia normal, ou tão normal quanto uma casa em ruínas pode ser. Tirei fotos do hall principal, das escadas que pareciam prestes a desabar e de um retrato pendurado em uma parede descascada. Nele, uma família posava séria, os rostos congelados no tempo. Mas então, no canto do olho, vi algo se mover. Uma sombra que passou rápido demais para ser apenas um jogo de luz. Ignorei. Continuei tirando fotos, mas a sensação de que não estava sozinho começou a crescer. E foi aí que percebi. As sombras não estavam só nas paredes, elas estavam se aproximando. As sombras pareciam brincar comigo, dançando nas bordas da minha visão. A cada clique da câmera, eu sentia como se algo estivesse mudando no ambiente. As fotos mostravam o vazio, mas meus olhos captavam uma presença constante, observadora. Decidi subir as escadas, embora soubesse que era perigoso. Cada degrau rangia, protestando sob meu peso. No topo, um longo corredor se estendia com portas alinhadas de ambos os lados. Algumas estavam entreabertas, revelando quartos cheios de poeira e móveis cobertos por lençóis manchados. Enquanto caminhava, algo no fundo do corredor chamou minha atenção. Um quarto com a porta completamente aberta. Uma cadeira estava virada para a janela, como se alguém estivesse sentado ali, esperando. Entrei devagar, segurando a câmera como se ela pudesse me proteger. O silêncio no quarto era opressor, como se o som do vento e do mundo lá fora não conseguissem atravessar as paredes. Tirei algumas fotos rápidas e me virei para sair. Foi quando ouvi um som claro e distinto. Passos atrás de mim. Girei no mesmo instante, mas o quarto estava vazio. A cadeira, que antes estava de frente para a janela, agora estava virada para mim. Um frio percorreu minha espinha, mas tentei manter a calma. Falei em voz alta, tentando me convencer de que era só minha imaginação. Ok, muito engraçado. Quem quer que esteja aqui já conseguiu me assustar. Minha voz ecoou, mas nenhuma resposta veio. Então, algo vibrou no meu bolso. O celular. Olhei para a tela, mas não havia nenhuma notificação, apenas o reflexo do quarto atrás de mim. Foi nesse momento que percebi. Havia algo mais refletido, algo que não deveria estar lá. Gelei, incapaz de me mover. O reflexo mostrava um vulto parado na porta, mas ao me virar, não havia ninguém. A decisão foi tomada. Era hora de ir embora.
Desci as escadas apressado, mas a porta da frente, antes aberta, estava fechada e trancada. Puxei a maçaneta com força, mas ela não cedeu. Foi então que, pela primeira vez, ouvi a voz, baixa e quase sussurrada. "Por que você entrou?" A voz era baixa, quase um sussurro, mas parecia ecoar por toda a casa. O pânico começou a tomar conta de mim. Me virei em todas as direções, tentando localizar quem ou o que estava falando, mas não havia ninguém. Apenas o vazio opressor e as sombras que pareciam ganhar forma ao meu redor. "Por que você entrou?" repetiu a voz agora mais próxima, quase no meu ouvido. Segurei o celular com força e acionei a lanterna, iluminando o hall. As paredes pareciam se inclinar, como se a casa estivesse viva. O retrato da família que eu tinha fotografado antes agora estava no chão, o vidro quebrado e os rostos apagados. Minhas mãos tremiam enquanto tentava encontrar outra saída. Encontrei uma porta lateral que levava ao que parecia ser uma despensa. Entrei, mas quando tentei abrir a porta do outro lado, ela também estava trancada. Era como se a casa estivesse me prendendo, controlando cada movimento meu. Foi então que ouvi os passos novamente, lentos e deliberados, descendo as escadas. Apaguei a lanterna e me escondi atrás de uma prateleira, prendendo a respiração. Por entre as frestas, vi uma figura descendo. Era alta, esguia, com movimentos lentos, quase mecânicos. O som dos passos parou, e o silêncio foi quebrado pela mesma voz sussurrada, agora mais fria. "Você viu demais." Senti que se ficasse ali mais um segundo, nunca mais sairia. Com toda a coragem que consegui reunir, corri para a porta lateral. Desta vez, chutando-a com força. A tranca cedeu e eu me joguei para fora. O ar fresco da noite foi um alívio, mas não me permiti parar. Corri até o carro e dei partida sem olhar para trás. Pelo retrovisor, vi a casa desaparecer lentamente no escuro. Mas tive a impressão de que algo me observava da janela do andar superior. Quando cheguei em casa, fui revisar as fotos. Elas estavam lá, cada uma delas, exceto as que tirei dentro da casa. No lugar delas, havia apenas imagens borradas e escuras. Nunca mais voltei à Casa Grande. Mas até hoje, em lugares silenciosos, às vezes, acho que ainda posso ouvir aquela voz me perguntando: "Por que você entrou?" Meu nome é Henrique, e há alguns anos eu aceitei um trabalho temporário em uma fazenda no interior. Eles precisavam de gente para a colheita do milho e o pagamento era bom. Era só por uma semana, então decidi aceitar. A fazenda ficava isolada, a mais de 20 quilômetros da cidade, mas parecia tranquila. Quando cheguei, o chefe me recebeu com um aperto de mão firme e um sorriso estranho. Ele parecia amável, mas seus olhos tinham uma intensidade desconfortável, como se estivesse me avaliando o tempo todo. "Vai ser um trabalho duro, mas nada que você não consiga fazer", ele disse, me indicando onde ficava o alojamento. O milharal era imenso, com fileiras de milho que pareciam se estender até o infinito. O som das folhas se movendo com o vento era constante, mas havia algo estranho no silêncio que se seguia. Nenhum outro som. Nenhum canto de pássaros, nada, apenas o vento nas plantas. A primeira noite foi normal, exceto por um detalhe. Sempre que eu fechava os olhos para dormir, parecia que alguém estava me observando. O sentimento não era forte o suficiente para me fazer levantar e procurar, mas estava lá, nas sombras do quarto. Eu me recusava a pensar que estava imaginando coisas. No dia seguinte, eu e outros trabalhadores começamos a colher o milho. A temperatura estava alta e o calor era sufocante, mas ninguém reclamava. O chefe nos supervisionava de longe, sempre observando, sempre em silêncio. No terceiro dia, a sensação de estar sendo observado começou a me incomodar de verdade. Enquanto trabalhava no milharal, comecei a notar figuras à distância, sempre entre as fileiras de milho, me observando de longe. No início, pensei que eram apenas outros trabalhadores,
mas logo percebi que ninguém estava por perto. Eu estava sozinho, e as figuras desapareciam assim que eu tentava olhar diretamente para elas. Foi nessa tarde que algo estranho aconteceu. Eu estava colhendo perto de uma das extremidades do milharal, quando ouvi o som de passos atrás de mim, leves e rápidos. Girei, mas não havia ninguém. O vento cortava o ar, mas os passos eram diferentes, quase como se estivessem tentando se esconder. Não consegui mais ignorar o que estava acontecendo. Algo estava errado ali. À noite, fui até o chefe para falar sobre os meus receios, mas ele apenas sorriu e me disse: "É o milharal. Ele mexe com a mente das pessoas. Melhor se acostumar." A resposta não fez sentido. Mas o sorriso dele, aquele sorriso constante, parecia indicar que ele sabia mais do que estava dizendo. Fui dormir naquela noite com a mente acelerada. A sensação de estar sendo vigiado parecia mais forte do que nunca. Quando finalmente consegui adormecer, acordei no meio da madrugada com um som abafado de arranhões na janela. Levantei rápido, o coração batendo forte. O som parou assim que me aproximei, mas a sensação de estar em perigo nunca me deixou. Na manhã seguinte, o chefe parecia mais ansioso do que o normal. "Você está pronto para o seu turno hoje?" ele perguntou. Mas havia algo em seu tom que me fez sentir uma tensão no ar. Como se ele estivesse me desafiando, como se ele soubesse que algo estava prestes a acontecer. O sol mal tinha nascido quando voltei ao milharal. O calor do dia anterior ainda pairava no ar, mas algo estava diferente. O vento havia cessado e o silêncio era ensurdecedor. Caminhei por algumas fileiras de milho e, enquanto cortava as espigas, vi uma sombra se movendo à distância, entre as plantas. Fiquei parado por um instante, o suor escorrendo pela minha testa. Tentei forçar minha mente a racionalizar o que vi, mas não conseguia. De repente, um grito cortou o ar. Não era um grito de pavor, mas uma risada baixa e arrastada. Eu não sabia de onde vinha, mas o som parecia estar dentro da minha cabeça, como se a própria terra estivesse rindo de mim. O pânico tomou conta. Fui correndo em direção à saída do milharal, mas logo percebi que não conseguia mais encontrar o caminho. As fileiras de milho pareciam mudar de lugar, formando um labirinto. Eu estava perdido. A cada passo ouvia os sussurros novamente, mais fortes, mais insistentes, dizendo meu nome. Olhei para o céu, mas o sol estava oculto por nuvens pesadas, deixando o ambiente com uma escuridão estranha, quase sobrenatural. A sensação de ser observado estava mais forte do que nunca. O que antes eram simples figuras à distância, agora se tornaram presenças palpáveis, cercando-me. Meu instinto foi correr. Corri por mais tempo do que eu deveria, até que finalmente vi uma abertura no milharal, a saída. Mas ao chegar lá, algo me fez parar. O chefe estava à minha frente com aquele sorriso frio e os olhos fixos em mim. "Não era para você sair", ele disse, com uma calma assustadora. "Agora você faz parte do milharal." Foi aí que percebi. O chefe, os trabalhadores, a casa, tudo fazia parte de um ritual. Eu não estava apenas sendo observado, eu era a caça. E aqueles que ali estavam, inclusive eu, eram parte de um jogo, de um ciclo que nunca terminava. Antes que pudesse gritar, uma mão fria agarrou meu braço. O último som que ouvi foi o farfalhar do milho e então tudo se apagou. Quando acordei, estava de volta ao alojamento. O milharal estava quieto, mas o olhar do chefe nunca mais foi o mesmo. Ele sabia que eu tinha entendido, e agora eu também fazia parte daquele mal. Eu nunca mais voltei à cidade, e todos os anos, sempre que a colheita se aproxima, sei que haverá outro perdido, outro trabalhador a ser observado. E ainda hoje posso sentir o olhar das sombras no milharal.